Freildo Peronde está conosco. Bom dia, paz e bem, Freildo. Bom dia, Edson. Bom dia, Rádio Vintes. Paz e bem. Freildo Peronde, final de semana. Primeiro, parabéns também. Obrigado. Que é um mestre, um professor na PUC, doutor já, né, em estudos da Bíblia. Então, dia do professor ontem, um final de semana, eu acho que deve ser dedicado ao professor, já falei isso no programa hoje. Então, parabéns, né? Obrigado a todos os professores, né, e professoras nossos, né? Essa missão que é tão bonita, é tão nobre, né, que é o ensino, né, é ajudar as outras pessoas a crescerem, a saberem, a descobrir. Então, assim, eu queria me solidarizar com todos os professores, todas as professores, né, que dedicam a sua vida ao ensino, né. Embora, né, tantas vezes, né, tão desvalorizada, né, a categoria assim que a gente dá a vida, né, historicamente, né, nós temos assim, né, visto como os professores, né, não são, parece que as autoridades, os governos têm medo dos professores e por isso, né, não valorizam tanto, né. Nós temos, né, tantos casos, né, o caso aqui no Paraná, né, agora de novo, né, de novo acordos que não são cumpridos, né, custa cumprir um acordo e se não dá, por que não senta, não dialogam, né, e nós temos históricos aqui no Paraná em que os professores tendo tratado a polícia, a bala, né, a cacetete, né, então, assim, a nossa categoria dos professores, nós somos, assim, aqueles que dão a vida, que se dedicam tanto, que trabalham em sala de aula, trabalham em casa, trabalham final de semana, trabalham o tempo todo, né, que dá a vida, né, pela educação das crianças, pela educação de um país, né, e infelizmente, né, nós, assim, historicamente, né, os professores não recebem, né, o tratamento digno que deviam receber. E mesmo assim, são teimosos. Exatamente. Os professores continuam, gostam, a gente faz. Eu sempre digo que os professores, ser professor é uma vocação, né? Ninguém é professor por dinheiro, a não ser aqueles mercenários, né, que vão ali, mas a maioria dos professores são professores por vocação, né, por uma missão, por um sonho, né, por uma loucura de querer construir um mundo melhor, construir um mundo mais bonito, construir pessoas. E eu também acho que assim, a realização do professor, ela não se dá pelo salário que ganha, né? Fosse por isso, a gente tem outras até profissões muito mais atraentes, né? A realização do professor se dá quando ele vê o aluno crescer, quando vê a pessoa que faz, que ela é capaz de superar, quando a gente vê as pessoas que a gente ajudou a formar depois, né? E a gente diz, olha, essa pessoa foi meu aluno, foi eu que ensinei. Então, nesse dia dos professores, né, que nós celebramos, né, assim nós pedimos a Deus que abençoe, né, que continue dando forças, né, para que apesar das contradições e da falta de valorização que há, né, que a gente continue sendo forte, continue caminhando, né, apesar dessas PEC que está vindo aí, né, totalmente contra tirar o dinheiro da educação das crianças. É terrível, né, o que está acontecendo no país também. Mesmo assim, vale a pena ser professor e vale a pena dar a vida por essa causa. Frei, e aproveitando aqui, já entrando no nosso santo livro, Jesus foi chamado muitas vezes de mestre. E hoje os professores também são mestres, né? Jesus realmente é o grande exemplo para os mestres de hoje? Sim, Jesus era chamado de mestre e era um dos títulos dados a Jesus e um título muito bem dado. Né? Até porque Jesus ensinava, e o título de mestre é dado às vezes, os evangelistas chamam Jesus de mestre, os discípulos de Jesus se dirigem a ele como mestre, né? A Maria Madalena no dia da ressurreição se volta para ele, Rabuni, né? Quer dizer meu mestre. Os adversários de Jesus também o chamam de mestre. Também? Tu que és mestre em Israel. Todo mundo, então reconhecia essa qualidade. Então Jesus sim foi o mestre porque ensinou, porque ensinava, né? Embora foi um mestre diferente dos outros. E onde é que ele ensinava? Ensinava por tudo. Por tudo? Acho que aqui está uma diferença, né, de Jesus. Que Jesus não é aquele que ensina só na escola. Né, Jesus, nas comunidades haviam as sinagogas, né, que era o lugar de estudo e oração dos judeus.
Então ali Jesus ensina, mas não é o único lugar. Né? Jesus vai à beira-mar, por aí, ali está ensinando. Jesus sobe nas montanhas, né? Jesus subiu na montanha e sentou-se para ensinar. É verdade, é verdade. Ele fazia da vida dele um eterno ensinamento. Jesus está num barco, subiu num barco e começou a ensinar. Todo lugar é lugar para fazer o outro crescer, né? Isso. Oferecer uma orientação. Ia na casa lá dos fariseus, até dos inimigos dele. Ia na casa dele e começou a fazer um ensinamento. E todo mundo, né, parava para ouvir, porque realmente era muita sabedoria. Foi na casa de Lázaro, Marta e Maria. Né? A Marta ficou trabalhando, mas a Maria ficou escutando. Aproveitou para ensinar. Portanto, Jesus ensina, caminhando com os discípulos, né? Andando, atravessando cidades, né? Ensinava, né? Contou-lhes essa parábola. Né? Então nós vemos assim que Jesus ensina assim, em todos os momentos da vida. Vai ensinando, né? Assim, aproveita todo momento, é momento de crescimento, todo momento é o momento de formar pessoas, de ensinar. Dá para dizer que ensinou até depois da ressurreição, porque quando os discípulos vão para Emaús, né, com medo do que poderia acontecer após a paixão, Jesus aparece, embora com outro, um outro corpo físico, e vai perguntando, né? Vai lhe ensinando, né? Querendo saber, explicando as Escrituras. Olha só. Então está sempre ensinando, é verdade, sempre ensinando. Sempre. Assim, então esse eu acho que Jesus é um mestre itinerante. Entendeu? É o mestre da caminhada, é o mestre da vida, né? Que ensina em todo momento. Todo momento é uma situação de aprender, de ensinar. E também, aí se nós olhar o conteúdo também, né, Jesus, o conteúdo principal, né, do ensinamento de Jesus é o reino de Deus. Né? Portanto, Jesus ensina sobre o reino de Deus. Mas não ensina um grande discurso teórico. Né? Ao contrário, né, Jesus vai andando assim, vê um semeador semeando, aí ele diz o que é? Opa! Esse aqui é o modelo. O semeador que semeia a semente. Também Deus semeia a sua palavra e vai indo. Né? Ele com certeza viu a mãe em casa fazendo um bolo, tá ali, e perguntou, por que coloca esse fermento? Meu filho, se não colocar o fermento, o bolo não cresce. Falei, tá aqui uma boa ideia, vou ensinar para os discípulos também. Olha só, quer dizer, usa exemplos fáceis. Fáceis, né? Do dia a dia. Aí passava, viu o pastor com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas. Isso era motivo. Olha, um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Diz, olha, Deus que é o grande pastor, eu sou o bom pastor. Que são as parábolas. As parábolas. Um professor que faz isso hoje, ele tem sucesso. Você vai explicar uma matéria difícil para o aluno e for só na teoria, no livro, nas fórmulas, vai ser complicado. Você começa a usar um exemplo aqui, outro ali, facilita. Facilita a vida. Hoje em dia nós temos, em parte, né, os planos de ensino são um gesso para o professor, engessa demais, porque o professor é obrigado a dar aquele tipo de conteúdo, se não der aquilo lá, não cumpre o plano. Né? Hoje nós temos metodologias novas, metodologias ativas, né? Que trabalham não tanto, né, que o professor seja aquele que sabe o conteúdo e os estudantes aqueles que não sabem, né? Mas o professor aquele facilitador, aquele que faz com que as pessoas cresçam, que elas mesmas descubram, né? Os conteúdos hoje estão acessíveis em todos os lugares. E por isso que vai mudar também o tipo de sala de aula também. Então, e isso Jesus já fazia na sua época, né? Ou seja, trabalhar questões ligadas à vida, fazer as pessoas aprenderem a serem donas do seu saber, né? E é isso que Jesus fazia. Olha só. Agora, o conteúdo desse ensinamento, como o senhor disse, é o reino de Deus. Esse é o conteúdo do ensinamento. Isso. E aí Jesus transmitia isso também de diversas maneiras, ou seja, contando parábolas. Por que a parábola ela é importante, né? Porque Jesus contava, fazia uma comparação. O reino de Deus é como isso. O reino de Deus é semelhante àquilo. Né? E aí contava a historinha. Né? Nós temos aqui em Londrina, né, o Dom Albano, né? Albano, que era um grande um catequista, né? É um grande contador de historinhas. Portanto, o pessoal lembrava da historinha que ele contou e, ao mesmo tempo, lembrava do conteúdo. Exatamente. E assim com Jesus. Na época de Jesus não havia os livros que nós temos hoje.
Não havia também os meios que nós temos hoje, não havia computadores, não havia, as bibliotecas eram poucas, né, e de difícil acesso. Então o saber ele devia estar na mente, ele devia estar de fácil acesso. Então uma historinha contada, repetida, ela era sinal de que a mensagem havia sido assimilada, né, e tanto que daí o pessoal contando a historinha ia fazendo reflexões. Ia evangelizando. E evangelizando. Né? Multiplicando aquela informação, aquela evangelização. Isso. Ou então pequenos ditados, né? Frases curtas, né? E bem pontuais, né? E Jesus tem muitas frases assim de efeito. Aí o pessoal lembrava da frase e repetia. Então Jesus também utilizava dessas técnicas, né? Quer dizer, Jesus um pedagogo. Era um grande pedagogo. É? Outras vezes fazia grandes sermões também. Tinha horas que Jesus tem uns sermões compridos, né? Se nós pegar Mateus 5, né, o Sermão da Montanha, é um grande sermão, é uma obra de arte. Se nós pegarmos do Evangelho de João, no capítulo 6, por exemplo, tem um grande sermão sobre o pão da vida. Se nós pegarmos os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João, praticamente só Jesus fala. É ele que vai fazendo ensinamentos, são ensinamentos profundos, né? Assim, longos discursos, né, muito bem elaborados. Então Jesus era um mestre mesmo. Um mestre. Ensinando. E como mestre tinha seguidores? Tinha. O mestre na época era caracterizado pelos seguidores que tinha. Outros eram chamados de mestre também, né? Sim. Havia muitos mestres. Sim. Tinha um rabi que eu gosto muito dele, o Rabi Akiva. Rabi Akiva era um rabino judeu. Inclusive, quando eu fui na Terra Santa, fui visitar o túmulo dele, porque ele é um judeu que eu tenho muita admiração pela maneira como ele trabalhava na sua época. Esse Rabi Akiva tinha muitos seguidores. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós temos o Gamaliel. Gamaliel também era um grande rabino da época. Então, havia os rabinos, né, que eram mestres e tinham os seus seguidores. Bela época em que havia seguidores de ideias, né? Isso. Hoje tem seguidores também, seguidor de foto, seguidor de rede social, essas coisas aí, né? Às vezes o cara tem um ídolo dele lá que é o pior exemplo do mundo. Exato. Às vezes, isso também é um problema para nós hoje, né? Quem são os ídolos das nossas crianças? Né? Quem são os modelos, né? Às vezes não são modelos éticos, às vezes são modelos de pessoas que não têm uma vida coerente, e aí as pessoas seguem esse tipo de gente. É isso, né? É o discurso fácil, superficial, é uma dança, um rebolado qualquer, pronto, milhões. Aí é uma moda, poucos dias depois passa, ninguém mais segue. Fica então, vazio. Nós temos uma falta de ídolos, né? Assim, ídolos no sentido positivo, mestres, né? Ícones, assim, mestres, né? Que o povo devia seguir. Então Jesus era de fato um mestre disso. E aí tinha seus grupos, né? Tinha os grupos dos 12, o grupo dos discípulos, né? O grupo. E aqui daí nós temos uma grande novidade, né? Que Jesus inovou de forma bem diferente dos outros, né? Ao ter seguidoras mulheres. Na época isso não era possível, não. Não podia? Não. Nenhum rabino que se prezasse tinha mulheres como seguidores. Mulher não podia? Não. Mas Jesus falou, não, pode, todo mundo. Jesus inovou totalmente. Aliás, domingo passado falamos, Jesus e as crianças. Não, criança é delas o reino do céu. Todo mundo já assustou, porque criança nem contada era. E aí, na condição de mestre, tinha o grupo das mulheres que o seguiam também. Isso. E que ele fazia questão que ouvissem seus ensinamentos. Ao contrário da sociedade. Quer dizer, Jesus veio para abalar também, né? Para mexer com tudo. Isso. Aí nesse ponto é uma grande novidade da época, né? O Lucas 8, capítulo 8, né? Diz que tem um grupo de mulheres que seguiam e serviam Jesus. Né? E tem até o nome delas, né? Maria Madalena, tem a Joana, a Susana e outros, né? Que seguiam a Jesus. E por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 20, né, Maria Madalena chama Jesus de meu mestre. Portanto, então Jesus permitia que as mulheres seguissem, né, escutassem seu ensinamento, que elas fossem discípulas, né? E lógico, quem fosse discípulo depois podia ensinar adiante. Claro. E é o que as comunidades cristãs fizeram depois.
né, que as mulheres também pudessem ter o seu espaço. Então, eu acho que aqui a grande revolução nesse sentido que Jesus faz, né, dando espaço também para as mulheres, e são as mulheres que vão estar nos pés da cruz de Jesus, são as discípulas fiéis, e vão ser as primeiras testemunhas também da ressurreição de Jesus. Frei Hildo Peronte, agora 9h55, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso quadro Santo Livro, aqui no Sementes do Reino. Então pedimos a Deus que abençoe, né? E lembrar também de tanta gente que é mestre e professor sem estar numa sala de aula, né? As nossas mães são as primeiras mestres, né? As catequistas, né? Que são os nossos mestres, que ensinam a palavra de Deus às crianças, né? Os missionários que vão de casa em casa ou que vão a lugares distantes ensinar a palavra de Deus. Então nós pedimos nesse dia, né? Que Deus derrame sobre todos vocês, sobre todos os professores e as professoras, a sua bênção, né, e que dê coragem para conseguir seguir nessa bela e difícil, sim, mas fascinante missão que é ser professor. A todos um bom dia, paz e bem. Paz e bem.